O que aconteceu antes do surgimento do mundo? O que existia antes disso? Essas perguntas intrigam muitas pessoas, e raros são os que sabem as respostas. No entanto, a solução não é simples. Vamos explorar uma fascinante jornada ao desconhecido, onde os capítulos da Bíblia estão envoltos em mistério e revelação. Antes de o universo ganhar forma e a Terra ocupar seu lugar no vasto cosmos, há um capítulo velado nas Escrituras. Este é um convite para desvendar juntos os enigmas da criação, investigando os registros sagrados que mencionam o que havia antes do mundo. Pedro 1h20 afirma que Cristo foi predestinado antes da fundação do mundo, mas revelado nos últimos tempos por nossa causa. Gênesis registra o início da criação na história humana, mas não aborda a eternidade anterior, que Moisés optou por omitir. Antes da formação da humanidade no plano material, existia uma narrativa distinta da criação. Deus existia antes do conceito de energia, tempo, espaço e universo. As Escrituras revelam pistas sobre a eternidade que antecedeu a vida humana. Antes da formação da Terra, Deus, com seu Filho, possuía a majestade. Jesus revelou mistérios, incluindo os eventos que precederam a criação. A oração de Jesus em João 17 é um dos capítulos mais significativos da Bíblia, considerada a mais poderosa oração já registrada. Nessa oração, sentimos o profundo coração de Jesus ao falar com o Pai. A Bíblia contém muitas orações marcantes, mas esta se destaca pela sua singularidade. Jesus mencionou a glória e a majestade que compartilhava com Deus antes da criação, como descrito em João 17:1-5. Ele disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para conceder vida eterna aos que lhe confiaste. Jesus pediu para ser glorificado com a glória que tinha antes do mundo existir. O livro de Gênesis relata a criação do homem e de outras criaturas, mas é evidente que Deus não começou ali. Segundo a Bíblia, ele existia desde sempre, sendo eterno. Essa visão é sustentada por diversos versículos ao longo das Escrituras. Em Gênesis 1, a palavra Elohim é plural, sugerindo a natureza trina de Deus. Essa estrutura gramatical, teologicamente correta, indica a essência divina como Pai, Filho e Espírito Santo. As orações autênticas frequentemente revelam os sentimentos mais profundos de uma pessoa. João 17 proporciona uma visão única sobre o coração de Jesus. Ele aborda temas centrais como glória, fé, amor e a missão divina. Jesus orou primeiro por si, mas com foco na glorificação do Pai. Ao longo de sua vida, glorificou Deus por meio de sua fé, obediência e obras. Cada sermão, milagre e ato de amor destacou a grandeza de Deus. Jesus afirmou ter concluído sua obra na terra e pediu ao Pai para restaurá-lo à glória celestial. Essa oração demonstra a total dependência de Deus e reforça a unidade entre Pai e Filho, como proclamado em João 10h30. Isaías 42:8 enfatiza que Deus não compartilha sua glória com ninguém, confirmando a divindade de Jesus ao compartilhar a mesma glória. O Evangelho de João destaca a glória de Jesus, culminando nos eventos da crucificação e ressurreição. O Filho glorificou o Pai e foi glorificado por ele, revelando a grandeza divina. Os cristãos são chamados a glorificar Deus em todas as ações. Jesus orou também por nós, pedindo que pudéssemos contemplar sua glória, prometida antes da fundação do mundo. No final, vemos Jesus glorificado novamente em Apocalipse. João descreve sua visão de Cristo como uma figura majestosa, distinta de qualquer homem. Apocalipse 1 apresenta Jesus como Alfa e Ômega, o início e o fim. Ele é retratado como sacerdote rei, com olhos de fogo e pés brilhando como bronze. Essa descrição reflete a glória suprema de Jesus, enfatizando sua divindade e majestade incomparáveis. Os olhos gloriosos como fogo descritos na literatura grega frequentemente simbolizam paixão, mas também podem representar os olhos sobrenaturalmente flamejantes de seres divinos ou anjos. O metal brilhante, por sua vez, pode simbolizar a glória de Deus, como em Ezequiel 1h27. Contudo, outras características sugerem que, embora a visão de João retrate a glória de Jesus como comparável à de um anjo, ela certamente ultrapassa a dos seres angélicos.
O rosto de Jesus, descrito como brilhante como o sol, também tem paralelos em textos gregos que retratam a divindade resplandecendo como o sol ou o relâmpago. Textos judaicos fazem o mesmo para anjos, mas também para o próprio Deus. João continua em Apocalipse 1:16, 17, em sua mão direita, segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto era como o sol brilhando com toda a sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Mas ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Apesar de ter conhecido Jesus na terra, João ficou maravilhado diante de sua visão celestial. Os 3 anos vividos ao lado de Jesus não o prepararam para este momento de glória divina. João compreendeu então a majestade que Jesus havia voluntariamente renunciado ao viver como humano, como descrito em Filipenses 2:07, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Em Apocalipse 1:18, Jesus afirma, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus é o único que venceu o pecado e a morte de forma definitiva. Diferente de qualquer outra ressurreição relatada, ele não morreu novamente, ele vive para sempre e detém o poder absoluto sobre a morte e o Hades. Muitas vezes, equivocadamente, crê-se que o diabo possui autoridade sobre a vida e a morte, mas apenas Jesus tem esse poder. O Apocalipse, ou o Apocalipsizo no grego, significa uma revelação ou o desvelamento. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, dada por Deus para ser compartilhada com seus servos e não mantida em segredo. Essa revelação explora aspectos profundos da identidade divina e da relação com a humanidade. Um tópico que cativa muitos leitores é a identidade dos filhos de Deus e dos nefilins mencionados em Gênesis 6:1-4 e no livro de Jó. O texto de Gênesis relata o crescimento da população humana e descreve os filhos de Deus tomando esposas entre as filhas dos homens, gerando os nefilins, descritos como os poderosos de renome. Essa narrativa suscita debate sobre a natureza desses filhos de Deus. Jó 38:2.4-7 oferece uma perspectiva divina. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Diga-me, se é que sabe tanto. Quem fixou suas dimensões? Quem estendeu sobre ela a linha de medir? Sobre o que foram postos os seus alicerces ou quem colocou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus bradavam de alegria? Esses versículos destacam que os seres angélicos testemunharam e celebraram a criação da terra. O relato de Gênesis menciona que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, resultando nos nefilins. Há 3 principais interpretações sobre a identidade dos filhos de Deus. 1. Anjos caídos Essa é a crença mais tradicional, apoiada pelo uso consistente da expressão ou filhos de Deus ou para se referir a anjos no Antigo Testamento. Por exemplo, Jó 1:06 e 2:01 descrevem os filhos de Deus, incluindo Satanás, apresentando-se diante do Senhor. Em Jó 38:7, as estrelas da manhã e os filhos de Deus o cantam de alegria durante a criação. 2. Governantes humanos poderosos Essa interpretação sugere que os filhos de Deus eram líderes ou reis humanos que tomaram mulheres para si de forma desenfreada. 3. Descendentes piedosos de Sete Alguns acreditam que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, que se misturaram com as descendentes ímpias de Caim. A visão tradicional de que os filhos de Deus eram seres sobrenaturais encontra suporte no contexto de Gênesis 6, onde os filhos de Deus são claramente diferenciados dos humanos. A ideia de que os nefilins resultaram da união entre seres espirituais e humanos também encontra eco em Judas 6, que menciona anjos que abandonaram sua posição de autoridade. Judas 6 faz referência a anjos que deixaram sua morada celestial, alinhando-se à narrativa de Gênesis 6:1-4. Esses eventos extraordinários mostram como o mundo criado por Deus está muito além da compreensão humana. Embora misteriosa, a verdade revelada nas Escrituras reforça a majestade e a soberania divinas, que transcendem todas as interpretações terrenas.
Embora esse conceito possa parecer estranho à mentalidade moderna, a verdade bíblica frequentemente desafia nossas percepções, sendo, em muitos casos, mais extraordinária do que a ficção. A interpretação de que os filhos de Deus ou eram anjos demoníacos rebeldes encontra respaldo em passagens como Judas 6, que descreve os anjos que abandonaram sua posição designada e foram aprisionados em trevas eternas para o dia do julgamento. Essa narrativa é corroborada por 1 Pedro 3:19-20, que menciona que Cristo proclamou sua vitória aos espíritos em prisão ou àqueles que desobedeceram nos dias de Noé. Esses textos sugerem que esses anjos caídos participaram de atos que resultaram em severo julgamento divino. Embora as Escrituras mencionem pouco sobre os anjos caídos, destacam que a maioria dos anjos permaneceu fiel a Deus, enquanto uma parcela rebelou-se, seguindo Satanás. Judas e 2 Pedro 2:04 detalham o destino desses anjos rebeldes, enfatizando que Deus não poupou os que pecaram, lançando-os em prisões de trevas profundas até o julgamento. O inferno, de acordo com Mateus 25:41, foi originalmente preparado como o destino final de Satanás e seus anjos, um castigo pela grande rebelião celestial. O episódio de Gênesis 6 é interpretado como um dos momentos em que os anjos caídos influenciaram diretamente a humanidade, resultando no surgimento de gigantes, Nefilim. Esses eventos ilustram a complexidade da guerra espiritual, que se manifesta desde os primórdios. Satanás, embora não seja igual a Deus, é descrito como um adversário astuto e poderoso, com capacidade para influenciar e enganar. Contudo, seu poder é incomparável ao do Criador. A história da queda de Satanás, que tentou usurpar o trono divino, demonstra a disparidade entre a autoridade de Deus e a fragilidade dos seres criados, mesmo os angélicos. Enquanto Satanás e seus seguidores continuam a operar neste mundo, a Escritura afirma que seu destino está selado. Desde o início, como declarado em Gênesis 3:15, a vitória de Deus sobre o mal foi decretada. No entanto, a batalha espiritual não é apenas algo distante. Paulo nos lembra em Efésios 6:12 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes espirituais da maldade. Essa luta demanda preparação e discernimento, que são adquiridos através da oração e do alinhamento com a vontade de Deus. Efésios 1 nos revela que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, abençoando-nos com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Essa predestinação e chamado não se restringem aos judeus, mas agora incluem os gentios, destacando o plano universal de redenção. As bênçãos em Cristo são superiores às terrenas, pois são eternas e incalculáveis. Concluindo, o texto bíblico nos chama a estar conscientes da realidade espiritual que nos cerca e a reconhecer que, apesar do poder de Satanás, a supremacia de Deus é incontestável. A vitória já foi alcançada na cruz, e, como seguidores de Cristo, somos chamados a viver à luz dessa verdade, com coragem e confiança no poder de Deus. Ter Deus como nossa porção é infinitamente mais abençoado do que possuir vastas propriedades ou riquezas terrenas. Ele nos abençoou com bênçãos espirituais, as mais raras, ricas e duradouras de todas, cujo valor é inestimável. Se não reconhecermos o benefício dessas bênçãos, estaremos reduzidos a viver como animais, cuja existência se limita a comer, dormir, reproduzir-se e divertir-se. No entanto, fomos criados à imagem de Deus, e Ele tem algo muito maior reservado para nós. Muitas pessoas, infelizmente, escolhem viver no mesmo nível dos animais, ignorando as bênçãos espirituais que Deus deseja que conheçamos em Cristo. Essas bênçãos são tão certas quanto a nossa escolha por Ele, antes mesmo da fundação do mundo. A palavra de Paulo em Efésios é essencial para entendermos a profundidade das escolhas de Deus. Ser o escolhido implica uma seleção cuidadosa, como quando Jesus escolheu os discípulos para fazerem parte de seu círculo íntimo, de Lucas 6:13. Da mesma forma, Deus nos escolheu em Cristo para a salvação, nos chamando a viver para Ele, e João 15:16. Jesus nos lembra que Ele nos escolheu com um propósito, o que demos frutos duradouros. Esse fruto pode ser visto tanto nas graças da vida cristã, como o amor e a paz, quanto na salvação de almas para o Senhor. Esses dois aspectos estão profundamente conectados, pois não podemos alcançar o segundo sem manifestar o primeiro. A escolha de Deus por nós não é aleatória ou baseada em méritos humanos, mas em sua vontade soberana e benevolente.
Como observou um comentarista bíblico, somos escolhidos nele, o que significa que nossa eleição está totalmente dependente de Cristo e não de nossos méritos. Deus nos enxerta no corpo de Cristo pela adoção, transformando-nos completamente, Efésios 1:5-6. Assim, somos predestinados não apenas para a salvação, mas também para a santidade, tornando-nos irrepreensíveis diante dele. A adoção espiritual é uma metáfora poderosa tirada da lei romana, onde o adotado recebia todos os direitos de um filho legítimo na nova família e perdia todos os laços com a anterior. Em Cristo, somos totalmente aceitos e redimidos por seu sangue, que pagou a pena por nossos pecados e nos trouxe perdão e reconciliação com Deus, Efésios 1:7-8. Nossa redenção não vem por meio de seu poder ou amor apenas, mas pelo sangue derramado na cruz, que nos liberta do pecado e da ira de Deus, Efésios 2:1-3, Romanos 5:1-9. Deus nos escolheu para que existamos para o louvor de sua glória. Esse é o objetivo final do seu propósito. Em Cristo, recebemos uma herança eterna e somos predestinados de acordo com o conselho de sua vontade, para que possamos declarar seus louvores, Efésios 1:9-12, 1 Pedro 2:09. Isso não acontece por mérito nosso, mas pela graça irresistível de Deus. Como cristãos, temos um propósito específico no plano de Deus. Assim como todo produto é criado para satisfazer uma necessidade, cada pessoa foi criada para cumprir uma missão. Deus revelou esse propósito a Jeremias, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, ou antes de você nascer, eu o separei, ou Jeremias 1:05. Ele também chamou Paulo para pregar entre os gentios, Gálatas 1:15-16. Quando conhecemos a visão de Deus para nós, descobrimos força e propósito. Infelizmente, muitos cristãos permanecem aquém de seu potencial em Cristo por falta de conhecimento. Cada crente tem um papel específico no corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:27, e todos somos chamados para um ministério, seja no púlpito ou em outras esferas da vida. Assim como Gideão foi chamado para libertar Israel e Abraão para ser uma bênção para as nações, cada um de nós tem uma missão a cumprir. Descubra e abrace seu propósito divino. Deus estabeleceu sua igreja como uma instituição através da qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Cada indivíduo tem um propósito, uma atribuição divina. Descobrir essa função é o que chamamos de visão ou uma revelação do plano de Deus para a sua vida. Você tem um ministério, é chamado para ser ministro, e cabe a você buscar entender qual é o seu papel no reino de Deus. A visão divina traz clareza, foco e determinação, capacitando você com a mentalidade de um guerreiro em missão celestial. Quando Deus decidiu libertar seu povo do Egito, ele escolheu Moisés, um homem gago. Nós, talvez, escolhêssemos alguém eloquente e preparado. Contudo, Deus frequentemente escolhe o improvável para mostrar ao mundo sua glória. Isso porque o talento natural não qualifica ninguém para tarefas divinas, que exigem recursos espirituais. Como está escrito em 2 Coríntios 12:09, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A visão divina pode se manifestar de maneira pictórica, oral ou ambas. É uma linguagem espiritual, através da qual Deus transmite seu plano aos escolhidos. Embora um sonho não seja necessariamente uma visão, esta pode ser comunicada de formas que correspondam ao nível de compreensão de cada um, seja por palavras, imagens ou combinações das duas. A mensagem principal é que você foi criado para servir ao reino de Deus. Assim como um arquiteto não começa a construir antes de definir o projeto, Deus planejou meticulosamente seu reino antes da criação do universo. Ele não criou o mundo aleatoriamente, mas com um propósito claro e predeterminado. Mateus 25 revela parte desse plano. Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Essa passagem reforça que Deus, desde o início, planejou unir os crentes a Cristo. Seu amor é central para o reino e permeia todas as suas ações. Deus não criou o reino por necessidade, pois já tinha em si mesmo tudo o que precisava. Ele o criou para abençoar seu filho e seu povo. O propósito final da salvação é glorificar a Deus. Contudo, ao colocarmos nossa fé em Jesus Cristo, também somos glorificados com Ele.
A existência de Deus antecede o universo e transcende as leis físicas que governam nossa realidade. Salmos 92 declara, *o antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. *. Embora seja difícil compreendermos plenamente o que Deus estava fazendo antes da criação, as Escrituras revelam alguns detalhes sobre sua atividade na eternidade passada. Ele é atemporal, criador do próprio tempo, e intervém em sua criação conforme sua vontade soberana. Oração de entrega e gratidão. Senhor, humildemente buscamos sentir tua presença. Apesar da nossa fé, às vezes ansiamos por um sinal tangível de que estás conosco. Pedimos perdão por nossas dúvidas e questionamentos. Fortalece nossa fé, amplia nossa compreensão, e ajuda-nos a confiar no teu plano divino. Obrigado por teu imenso amor, demonstrado no sacrifício de Jesus Cristo, que pagou o preço pelos nossos pecados e nos garantiu a vida eterna. Somos gratos pela tua palavra, que nos guia, conforta e revela teus planos redentores. Agradecemos também pelo Espírito Santo, que habita em nós, conduzindo-nos à verdade e fortalecendo-nos nas adversidades. Pai Celestial, que possamos ver com clareza a visão que tens para nossas vidas. Ajuda-nos a viver em conformidade com tua vontade, glorificando teu nome em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, oramos. Amém.